Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Eu gostaria de convidá-lo para uma conversa um pouco mais séria. Esse é um assunto que tem a ver com a vida de todos nós. O mundo nunca esteve tão próximo de iniciar uma terceira guerra mundial como estamos agora. Conflitos como o de Israel contra os grupos extremistas da Palestina, a Rússia contra a Ucrânia e a iminência de um ataque da China a Taiwan fazem com que os ânimos estejam constantemente exaltados e alimentam a preocupação de uma possível escalada a qualquer momento. A humanidade já presenciou os efeitos catastróficos de uma guerra generalizada, mas agora nós estamos lidando com um panorama completamente diferente, onde as armas possuem um poder devastador e podem acarretar no fim da existência humana como nós a conhecemos, num tempo muito menor do que poderíamos imaginar. No vídeo de hoje, nós vamos analisar um cenário altamente possível e assustador do que poderia acontecer com o mundo caso algum país decidisse usar uma única arma nuclear num combate. Com certeza você vai se surpreender ao saber que as nossas vidas e tudo o que conhecemos poderia simplesmente deixar de existir em menos de uma hora. É realmente assustador. Fique conosco, vamos entender isso melhor. Todos sabemos que uma das maiores ameaças da guerra nuclear que já enfrentamos foi durante a Guerra Fria, momento em que os Estados Unidos e a então União Soviética se confrontavam de forma indireta para garantir a posição de destaque como a maior potência mundial. Grande parte dessa disputa se dava no campo da inovação, com as duas nações investindo recursos para se modernizar e promover avanços, descobertas e conquistas científicas e tecnológicas. Foi o que aconteceu com a corrida espacial, que proporcionou que os primeiros satélites fossem colocados em órbita, além de permitir as primeiras viagens tripuladas, no momento em que o ser humano realizou o sonho de visitar o nosso satélite natural, a Lua. No entanto, essa rivalidade não ficou apenas no campo tecnológico. Uma das, se não a principal característica desse conflito, foi o alto investimento na produção de armas, especialmente as bombas nucleares, que tinham acabado de demonstrar ao mundo qual era o seu verdadeiro poder de destruição. Felizmente, nenhum ataque foi realizado durante esse período, além dos que foram lançados em Hiroshima e Nagasaki, é claro. Caso contrário, é provável que nós não estaríamos aqui para contar essa história e termos essa reflexão juntos. Mas a principal consequência das bombas lançadas no Japão para além da destruição em massa foi o alerta de que estávamos entrando numa nova fase dos conflitos armados. Uma fase que mostrou que, caso as armas fossem usadas novamente, provavelmente não teríamos um país vitorioso e outro fracassado, mas a humanidade inteira entrando em colapso. Foi pensando nisso que os Estados Unidos desenvolveram um jogo de guerra para analisar quais seriam os reais impactos de um conflito nuclear e quais eram as melhores estratégias para vencer um combate desse tipo. Os jogos de guerra são bastante comuns e geralmente são usados por escolas que visam formar profissionais para esse fim ou pelas forças armadas que também precisam se atualizar com novas táticas de batalha. Por conta desse caráter formativo, normalmente os papéis num jogo de guerra são assumidos por pessoas que precisam aprender sobre essa matéria. Assim, alguém será escolhido para ser o presidente, outro fará às vezes de um general e assim por diante. Mas dessa vez foi diferente. A situação era tão grave que os próprios responsáveis por tomar essas decisões foram incluídos no jogo, como o chefe do Estado-Maior, o secretário da Defesa, entre outros membros da administração do presidente Ronald Reagan. Tudo isso aconteceu em 1983, um momento em que os ânimos sobre uma possível guerra nuclear estavam especialmente exaltados. Por isso, o jogo foi criado especificamente para simular esse cenário. Ele foi chamado de Proud Prophet, que em tradução direta quer dizer profeta orgulhoso. O responsável por desenvolvê-lo foi Thomas Schelling, um economista que também foi professor de política externa, segurança nacional, estratégia nuclear e controle de armas na Escola de Políticas Públicas
da Universidade de Maryland. Cerca de 200 militares, políticos e administradores foram convocados para participar da experiência que durou pelo menos 2 semanas. Os principais objetivos eram testar as estratégias nucleares, as táticas de guerra norte-americanas, as tomadas de decisão da Autoridade do Comando Nacional, um órgão que pertence ao Departamento de Defesa, e analisar as possíveis consequências de um confronto dessa magnitude. Isso foi tratado com muito sigilo na época, pois tudo o que foi discutido durante esses exercícios dizia respeito a estratégias altamente secretas que poderiam comprometer não só a segurança nacional dos Estados Unidos, mas do mundo todo. Até hoje, a maioria dos resultados não foram divulgados, mas existem alguns dados que vieram a público e nós vamos compartilhá-los agora com você. Vamos fazer isso imitando uma simulação. Vamos criar um cenário fictício, mas plausível, da mesma forma que os líderes americanos fizeram na década de 80. No entanto, iremos fazer algumas adaptações para o nosso contexto. Afinal, a ameaça recente não é provocada apenas pela polarização entre 2 países, mas por várias nações que conseguiram produzir suas próprias armas nucleares e que agora fazem parte dessa disputa apocalíptica que estamos vivendo. Vamos considerar o seguinte: a China tem um problema histórico com o território de Taiwan, uma ilha que fica a cerca de 160 quilômetros do continente. A maioria dos estudiosos concorda que a ilha provavelmente se desenvolveu de maneira mais ou menos autônoma, sendo habitada por povos nativos que viviam na região há milhares de anos. Contudo, no século XVII, aquela área foi anexada pela dinastia Qing, tornando-se parte do que conhecemos atualmente como a República Popular da China. Depois, a região foi perdida para o Japão, reconquistada novamente e, enfim, o fato é que durante muito tempo a ilha fez parte do território chinês. Isso só foi mudar depois de 49, quando uma guerra civil implantou o regime comunista no país. Os nacionalistas derrotados fugiram para Taiwan e, como eles não reconheciam o novo sistema político, afirmavam que a capital da China agora estava lá, como se a nação tivesse sido dividida sem que nenhuma das partes reconhecesse a legitimidade da outra. A grande questão é que, com o passar dos anos, Taiwan foi se desenvolvendo e se tornando um país autônomo, com leis próprias, eleições presidenciais, todos os regimentos e regulações que uma nação possui. A China não aceita isso, é claro. E esse é o principal motivo dos conflitos que afetam aquela região. Mas ainda existe um pequeno agravante. Taiwan acabou de se tornando a maior referência no desenvolvimento e produção de chips eletrônicos do mundo. Cerca de 60% de todos os processadores que estão no mercado são feitos lá. E esse número sobe para 90% se levarmos em conta os chips de alta tecnologia que são usados em aparelhos mais avançados. Isso faz com que basicamente todos os países do mundo tenham algum tipo de contato comercial com Taiwan, especialmente os Estados Unidos, que ainda é considerada como uma das maiores potências do planeta. Acontece que a China não está nada contente com isso, porque essas relações ameaçam a soberania que ela considera ter sobre aquele território. Como Taiwan e os Estados Unidos parecem estar estreitando os laços cada vez mais, os chineses começam a fazer exercícios militares próximos à ilha, deixando claro que, a qualquer momento, um ataque poderá ser realizado. Então, vamos imaginar quais as possíveis consequências disso, levando em conta as conclusões tiradas nos exercícios do Proud Prophet. Vamos supor que a China ataque Taiwan, de maneira convencional mesmo, sem uso de armas nucleares. Como estamos falando de uma ilha, provavelmente eles fariam isso usando aviões, navios ou mísseis teleguiados, estratégias que consigam superar as barreiras geográficas. Talvez elas poderiam fazer um ataque anfíbio, semelhante ao que foi realizado no dia D, quando as tropas dos aliados desembarcaram na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial. O fato é que, independente da estratégia escolhida, muito provavelmente o ataque provocaria uma retaliação dos Estados Unidos. Isso aconteceria porque existem vários termos que garantem a proteção da ilha nos acordos firmados entre o país norte-americano e Taiwan. Essa proteção vai desde oferecer armas até o envio de tropas, caso necessário. Então, assim que os chineses chegarem no solo taiwanês, é bem provável que haverá americanos esperando por eles,
que foram deslocados de bases próximas montadas em pontos estratégicos para suprir a demanda nessas ocasiões. E mesmo que a China seja uma das maiores potências militares da atualidade, é bem provável que ela possa perder essa primeira investida. Aliás, toda a guerra de uma forma geral, o que com certeza geraria uma grande frustração. Já existem teorias que falam que o atual presidente da China, Xi Jinping, não está bem de saúde e pretende investir todos os seus recursos na anexação de Taiwan ao seu território, nem que essa seja sua última contribuição ao país. Então, vamos imaginar que, em retaliação aos Estados Unidos, ele decida mandar um míssil nuclear ao país norte-americano. Apenas um. Observem como as coisas podem se desenrolar a partir daqui. Vamos supor que o ataque nuclear foi feito com um míssil balístico intercontinental, o ICBM, que é um projétil teleguiado que pode alcançar qualquer lugar do mundo em no máximo meia hora. Assim que o míssil é lançado, ele é detectado pelos satélites SBIRS, que usam tecnologia infravermelha para rastrear e calcular a trajetória desse tipo de munição com base na sua queima de combustível. Como vários países do mundo já possuem um dispositivo parecido com esse, sempre que uma nação faz algum tipo de teste, ela avisa aos serviços de defesa internacionais para que não haja confusão. Apenas a Coreia do Norte não faz esse tipo de cortesia, ou eventualmente algum país que realmente esteja realizando um ataque, é claro. Assim que o míssil é detectado, o alto comando do exército americano irá se reunir para interpretar a situação, analisar a ameaça e reportar ao presidente dos Estados Unidos, que decidirá como lidar com a situação. Tudo isso precisa ser feito de maneira muito rápida, pois a fase de queima de combustível de um projétil como esse só dura 5 minutos. Depois disso, ele cairá de maneira silenciosa e só poderá ser rastreado novamente quando já estiver perto do impacto. Neste caso, como se trata apenas de um míssil, existe uma chance real de que seja apenas um exercício não reportado. E nesse caso, qualquer retaliação iria custar milhares ou milhões de vidas que poderiam ser poupadas. Ao mesmo tempo, se realmente se trata de um ataque nuclear, é preciso agir rápido, pois o primeiro passo da estratégia americana para lidar com uma guerra nuclear já teria falhado. A Guerra Fria serviu para deixar claro que a melhor estratégia para evitar um ataque nuclear é justamente não realizar um ataque desse tipo. Esse é um paradoxo bastante famoso e é conhecido como dissuasão nuclear. Acontece que a única defesa razoável contra uma investida nuclear é ser capaz de retaliar um avanço. Assim, todos os países que têm uma arma desse tipo vivem sob um acordo velado de não fazer uma investida para não sofrer as consequências de uma retaliação. Contudo, se existe um míssil a caminho do território americano, fatalmente essa parte do plano, claro, já falhou. A grande questão é ter que decidir em menos de 20 minutos se o sinal que foi detectado realmente é um ataque e, se isso for confirmado, colocar em prática os planos de evacuação de figuras centrais do governo, ao mesmo tempo em que um contra-ataque é realizado, com o objetivo de estagnar qualquer tipo de reação que o país inimigo poderia ter. Mas enquanto ainda não é possível afirmar que realmente se trata de um ataque da China, os Estados Unidos preferem realizar um primeiro contra-ataque utilizando bombardeiros carregados com ogivas nucleares. Atualmente, os aviões não são tão efetivos quanto os ICBMs, mas são a única forma de parar um avanço feito de forma equivocada. Os mísseis balísticos não podem ser interceptados depois de lançados. Então, enviá-los é um caminho sem volta. Porém, durante a tomada de decisão, os sistemas de defesa estadunidenses captam outros projéteis nucleares lançados a partir de um submarino. Esses veículos são extremamente eficientes, pois a maioria só pode ser detectada quando sobe à superfície para disparar os mísseis, e nesse momento já é tarde demais para pará-los. O fato é que realmente se trata de um ataque nuclear. O que fazer? Sabendo disso, é preciso que o presidente dos Estados Unidos, que provavelmente estará na Casa Branca, seja imediatamente evacuado. Mas talvez já seja tarde demais. A explosão de uma bomba nuclear atual é capaz de dizimar qualquer dispositivo que possa ser influenciado por ondas eletromagnéticas. E isso inclui
todos os meios de comunicação e praticamente todos os meios de transporte, incluindo aviões e helicópteros. Ao mesmo tempo, um ataque contendo pelo menos 1.000 ICBMs é enviado à China, visando destruir toda a capacidade militar, industrial e econômica do país, assegurando que o pacto velado da dissuasão nuclear ainda esteja em vigor e que a primeira investida nunca deveria ter sido feita. Atualmente, estima-se que a China tenha cerca de 500 ogivas nucleares ativas, um número considerável, mas ainda inferior a países como Estados Unidos e Rússia. Ela poderia revidar esse novo ataque, o que de fato seria devastador. Mas a essa altura, os americanos teriam um problema ainda maior a enfrentar. Acontece que boa parte dos mísseis enviados à China teriam que passar pelo espaço aéreo russo para chegar ao seu destino final. Os diplomatas americanos poderiam entrar em contato com o sistema de defesa da Rússia, afirmando que o ataque não teria sido direcionado a eles. Mas será que eles estariam dispostos a acreditar nisso? Se sim, esse seria o cenário perfeito para atacá-los, pois eles se tornaram um alvo fácil. E esse é o grande problema das armas nucleares. Qualquer ameaça deve ser retaliada com o máximo de poder e de forma imediata. Assim, sentindo-se coagida, a Rússia envia outros 1.000 mísseis intercontinentais em direção aos Estados Unidos, que não poderão ser parados até provocar a mais completa destruição do país norte-americano. Já não há mais nada o que fazer. Os Estados Unidos não poderão se salvar, mas ainda restam algumas ogivas que não foram lançadas à China. A essa altura, responder ou não ao ataque da Rússia já não faria tanta diferença, já que os americanos não poderiam mais vencer o combate. Mesmo assim, o mais provável é que os mísseis restantes iriam sim ser lançados, destruindo não somente a Rússia, como a maior parte dos seus aliados. E esse é o cenário único possível ao final de qualquer ataque nuclear, por menor que ele seja. A destruição mútua assegurada. Essa foi a conclusão que os maiores especialistas americanos chegaram na década de 1980, enquanto faziam diversas simulações no jogo de guerra que mencionamos no início. Não importa quem começa, qual é o tamanho do ataque ou a sua finalidade, o resultado é sempre o mesmo. Todas as potências envolvidas acabam se destruindo mutuamente. Nos parâmetros de hoje, em que os avanços podem ser feitos remotamente, sem uso de aviões, navios ou submarinos, estima-se que o tempo que levaria para a escalada desse conflito seria de apenas 1 hora. 1 hora para que tudo acabasse. Parece estranho, mas é isso mesmo. Esse é o tempo necessário para que a humanidade provocasse o seu fim. Isso não significa que todas as pessoas do mundo iriam morrer ao mesmo tempo. A maior destruição estaria concentrada no hemisfério norte, local onde a maioria dos países envolvidos está localizada. Mesmo assim, as ondas de radiação e as mudanças que seriam provocadas no planeta fariam com que a vida por aqui não fosse nada fácil. A temperatura iria cair, já que os raios solares seriam bloqueados pela fumaça das explosões. O solo ficaria contaminado, dificultando a produção de alimentos. Os governos seriam extintos, fazendo com que as instituições que conhecemos deixassem de existir. As indústrias não funcionariam mais e toda a economia e avanço tecnológico sofreriam um grande colapso. Além disso, provavelmente o restante das ogivas que não foram utilizadas seriam resgatadas por grupos paramilitares das nações destruídas ou por pessoas de outros países que não foram diretamente afetados, para tentar alcançar o controle desse mundo pós-apocalíptico. Mas, num mundo que já foi destruído por uma guerra nuclear, quem garante que elas não seriam usadas novamente? Com essa reflexão, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima oportunidade.